atividade, chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, 18 de outubro de 2023. Olha aí, 18, o outubro tem 31, estamos aí a 13 dias do final do mês, né? Já chegando novembro aí, como eu digo, né? Aquele feriado histórico dos finados, depois a proclamação da República, e daí, minha gente, vamos enxergar o Pinheirinho, né? Jingle Bells, o Natal e o Ano Novo e férias para quem usufrui. Futebol, a gente está muito bem. Está chegando aqui conosco também Afonso Praça Batista, que enfrenta sempre essa federal, como está enfrentando agora também o nosso amigo Márcio Rovinski, presidente do Simers, que hoje é dia do médico, né, minha gente? Todas as homenagens aos médicos. Mas está descendo de Caxias, está enfrentando uma federal também, como você estava enfrentando até agora. O grande problema ali é o Grêmio hoje, né? Hoje o problema é engarrafamento para a arena, porque na arena tranca tudo. É verdade. Nós estamos muito próximos aqui na saída de Porto Alegre, então sim, é um para e arranca danado. Então, a propósito, o Afonso Praça Batista, que é um gremista, né? Qual é a tua expectativa hoje? Já também se fazendo um pequeno comentário em relação a isso? Sabe que na primeira fase do Brasileirão, o Atlético Paranaense, na minha opinião, ele certificou uma mudança de patamar do Grêmio. O Grêmio vinha sem regularidade e teve uma boa vitória no Paraná. Então, eu tenho bastante esperança que, como é em casa, embora ambos desfalcados, o Grêmio retome aí, né? Uma firmeza. Há uma expectativa muito grande, Silvia, a questão da entrevista pós-jogo do Renato Portaluppi, né? Que com certeza vai ser instado a explicar a saída lá do Beira-Rio, ele vai ser provocado e qual vai ser o comportamento dele. Deverá dar nos dedos de quem fizer a pergunta ou molestá-lo? Eu simplesmente sou capaz de fixar a aposta que quem fizer essa pergunta ele vai dizer: assunto encerrado, não tenho o que comentar, é outro jogo, o jogo é agora com o Paraná. Conversei com o presidente Guerra. Exatamente, né? Porque Renato é Renato. Já o Internacional, eu gosto muito de mencionar o seguinte, falou-se muito do Grenal, eu tive que meditar bastante sobre o Grenal. É induvidoso que o Internacional dominou o jogo e dominou os 20 primeiros minutos foram aterradores. Eu diria que os 5 primeiros minutos do Grenal foram aterradores. No entanto, eu sinceramente não sei se fizesse a medição da pressão arterial do técnico e de alguns torcedores, se eles conseguiam realmente manter o 12-8 ali, justamente no final do jogo, que quase entregaram a rapadura de novo, só por causa da ineficiência do Grêmio. O Grêmio jogou muito mal o Grenal, não desfazendo com o irmão. Ocorre que nós temos a possibilidade muito grande de termos um final de campeonato, Silvio, extremamente, algo que não é comum, mas extremamente emocionante. Com o Grêmio tentando manter uma vaga direta e quem sabe com tropeços do Botafogo até mesmo encostar no líder, quem sabe pensar num campeonato que é utópico ao meu ver, tão utópico quanto muitos colorados dizendo que estão querendo chegar na fase de pré-Libertadores, tendo que fazer aí uma média de 65% a 70% de aproveitamento, totalmente ao contrário do que fizeram até agora no Campeonato Brasileiro. E daí começam a dizer, não, mas nós não tínhamos enervalência, nós não estávamos focados no Campeonato Brasileiro, enfim. O que eu sei é que dos próximos 12 jogos, 6 são com adversários diretos de posicionamento do Internacional. Ou seja, ironicamente, Silvas, os colorados deverão torcer para que o Grêmio, então, faça os pontos contra esses adversários diretos da face debaixo da tabela. O Grêmio encara praticamente todos os inimigos diretos do Internacional daquela fase meio acinzentada do nosso Campeonato Brasileiro, que é entre o rebaixamento e a Sul-Americana. De qualquer modo, o Internacional não tem time para ser rebaixado e tem muito mais gente querendo, né, jogar a Série B o ano que vem, meu amigo José Silva.
tá aí. Então, Márcio Rovinski, aceite aqui, evidentemente, os nossos cumprimentos, leve a todos associados do Sicredi, desculpe, do Simers, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, os nossos cumprimentos e a toda a categoria, todo o segmento, todos os profissionais médicos nesse dia de hoje, 18 de outubro, Dia do Médico. Muito obrigado, Silva. Uma boa noite aos colegas de bancada, boa noite a quem está nos assistindo. Queria agradecer e dar meu abraço a todos os nossos colegas médicos que estão nos assistindo nesse momento. Hoje, que é o nosso dia, na verdade, o nosso dia de trabalho, e todos os dias são dias em que os médicos estão trabalhando. Durante a pandemia, que graças a Deus, terminou, fomos nós que não deixamos de atender, de estar na linha de frente, face a face com o inimigo desconhecido e invisível. Muitos de nós padecemos, adoecemos, levamos doença para a nossa família, muitos de nós morreram, mas estávamos sempre na linha de frente. E médico é aquele que ouve, que está ao lado do paciente, que ouve, escuta, diagnostica, trata, prescreve e, na falta do que fazer, fica ao lado do paciente confortando. Então, quero deixar o meu abraço inicialmente a todos os médicos que nos escutem e nos assistem nesse momento. Muito bem. Oportunamente eu pensei que até o comentário seria mais tarde. Temos aqui a esposa, a Bruna. Exatamente. Mandar um abraço à Bruna também, que é uma médica, né? Publicamente eu consulto com ela todo dia. Esposa do Praça Batista. Todo dia, hoje da manhã, já mandei uma lembrança. Então, uma pessoa que eu admiro demais, uma boa médica competente, muito atenta, muito humana, empática na paciente. Então, em nome dela, eu faço aqui esta peça fundamental para a humanidade. O médico, ele é uma peça fundamental. Diria eu, Silvas, que não precisa se ficar doente para ter contato com o médico. Para nascer, nós precisamos do médico. Então, ele é realmente um profissional que, engajado, ético, e comprometido, não só com a saúde, mas com o bem-estar do seu paciente, não se tem qualquer dúvida que é fundamental para a vida. E o dia 18 de outubro, eu que gosto muito de ver a origem, é nada mais nada menos do que a comemoração de São Lucas, né? O padroeiro, então, dos médicos. Ficou aqui o meu abraço a todos, em especial a minha mulher, Bruna Carazo. Muito bem, então tá aí. Eu acho que falasse a palavra certa, eu acho que é empatia. Esse é um exercício que nós, médicos, temos que fazer desde que antes de entrar na faculdade. Eu acho que a gente entra na faculdade já pela vontade de estar ao lado do outro e ajudar o outro, né? É isso que nos move, muito mais às vezes do que a remuneração, né? E a gente acaba trabalhando do jeito que dá. Eu sempre lembro, Silvas, eu vou ocupar um pouquinho o tempo. Não, mas o senhor é o nosso homenageado aqui hoje. É lógico. Médico, assim, em nome de todos os médicos. Muito obrigado. É que eu fui médico legista há muito tempo. Então, quando me apresentava, muito prazer. Qual é a sua especialidade? Olha, tu não vai querer consultar comigo. Eu sou médico legista. Então, eu realmente não quero. Mas só para ter a ideia o comprometimento do médico à tarefa, assim, eu me lembro que eu liguei eu fui diretor do ML um tempo e nós tínhamos designado para uma cidade do interior, muito pequena, um médico legista. Médico, legista, mas médico, né? É importante porque Sim. Tem toda a característica do médico, aquela história de empatia, de dever a ser cumprido, né? A médica que foi designada para aquela cidade me ligou e disse: meu Rovinski, não tem onde trabalhar nessa cidade. Não tem local para atender paciente vivo e muito menos morto. Não tem onde fazer necrópsia. Aí eu liguei para o médico que tinha se aposentado na época, né? E disse: fulano, onde é que tu fazia necrópsia? Eu fazia em qualquer lugar. Se encontrasse um cadáver no campo, eu necropsiava no campo mesmo. Ou seja, eu duvido que algum outro profissional trabalhasse nas condições em que nós médicos trabalhamos, pela função, pelo comprometimento com a tarefa e com a atividade. Realmente nós médicos muitas vezes extrapolamos
as condições de trabalho e a remuneração pelo dever a ser cumprido. E, sobretudo, no interior. Que não tem a estrutura, que às vezes o médico, ele praticamente trabalha em um hospital de campanha, né? Que mal tem um matador, um esparadrapo e tem que improvisar. É verdade. Trabalhando, tem que se deslocar, muitas vezes fazer plantões, tem que andar 100, 150 quilômetros, abandonar a família. Então, é uma profissão. Eu sou advogado e sou suspeito em dizer porque é sacrificioso ser advogado. Mas, assim, a medicina realmente é para abnegados que, de total forma, abrem mão, às vezes, da própria família, abrem mão do crescimento dos filhos, né? Médicos que precisam disso. Quanto à questão do legista, eu sou um frustrado porque na Faculdade de Direito era uma das cadeiras eletivas e eu não consegui cursar, eu queria cursar a cadeira de Medicina Legal, principalmente para ter esse enfoque, porque na minha visão, daí eu lhe pergunto, o médico legista, é evidente que ele estabelece ali um estudo sobre o fato consumado, ele tem que fazer um regresso daquela história e ver o que aconteceu, mas um dos fatos que traz ele talvez uma capacidade um pouco maior é porque ele não tem como estabelecer os sintomas, ele não tem como perguntar para o paciente o que está sentindo, né? Então e uma peça fundamental principalmente para a esfera criminal, para saber. O médico legista ele é uma prova muito pesada na área crime. Não só, evidentemente, mas também cor de delito, etc. E tal, a própria situação de ferimentos. Nós transcrevemos o que nós enxergamos em linguagem leiga, para pessoas que não têm conhecimento médico possam entender a atividade, o que aconteceu, né, a fisiologia e a sequência de atos que levaram à morte daquele indivíduo ou à lesão corporal. Então, nós retratamos em linguagem inteligível o conhecimento médico do que tem acontecido com aquela pessoa que virou uma prova de crime, né? Sim, fundamental. Que é o corpo de delito. Perfeito. O médico legista é uma tarefa, porque veja a importância, toda a medicina, o cirurgião, enfim, o diagnóstico, né? Mas o legista, veja bem, ele nas mãos dele se decifra um crime, uma série de situações, né? No campo do judiciário, jurídico e tal. Veja a importância para que não se cometa aí uma injustiça. Exatamente, né? Para que faça a justiça adequada, que não se puna o inocente e nem se libere. É verdade. Eu vou ser um pouco sensacionalista, mas eu vou complementar o teu raciocínio. Sobretudo para dar a verdade à família. Sobretudo a conceder a verdade à família, que às vezes é muito dolorida. Isso nós podemos falar, inclusive, em acidentes, né? Em situações de encontro de cadáver, aquela história assim de o que aconteceu. Então, a função do legista é muito importante, como de qualquer médico que salva a vida. Ele é importantíssimo. E tem aqui a minha total admiração, porque realmente se faz necessário um conhecimento meio que geral, né? É necessário isso. E no campo do crime, né, da atividade do crime, o legista ele enfrenta cada vez mais a qualificação do criminoso. Sim. Porque cada vez ele é mais hábil, né, para maquiar um crime. Então, mais ainda se estabelece a importância do legista. Que está provocando uma situação. O legista, no momento em que faz o estudo do cadáver, ele vê a condução da bala, como é que foi feito o tiro. E o tiro de legítima defesa, ele tem um jeito, de não legítima de execução tem outra. Vou dar um exemplo. Semana passada estive aqui e falei sobre Ângela Diniz, o projeto em que Doc Street dá um tiro nela de cima para baixo e a bala mostra que ele estava de pé, porque a bala ricocheteia e cai. Ou seja, é uma construção dando o quadro do fato delituoso. Então não é fácil, mas é fundamental para a investigação. É verdade. Fundamental. Mas enfim, é uma das super especialidades da medicina que hoje tem o seu dia. Sim, né? Perfeito. Então, mais uma vez, cumprimentos a todos os médicos. Aproveitando o ensejo...
lhe peço desculpas antecipadas pela minha ignorância. A questão do sindicato médico, então, não engloba só o interesse do médico, mas sim tudo que o circunda. Exatamente. O nosso lema é defender o médico e defender a saúde. Né? Eu vou dar um exemplo. Nós temos, lá em Rio Grande, a Santa Casa de Rio Grande tem uma dívida enorme, mais de 400 milhões de reais. Nós fomos lá, evidentemente isso impacta diretamente na contratação de médicos, no pagamento de médicos. Mas não é exatamente, nós não fomos lá brigar pela contratação de médicos, pelo pagamento dos médicos. Nós vamos tentar defender o hospital, defender a Santa Casa. Então nós fizemos uma frente em defesa da Santa Casa de Rio Grande. Entramos em contato com todas as forças vivas de Rio Grande, o Porto, o município, a Unimed, todas as forças da comunidade, Ministério Público, Defensoria Pública. Primeiro eles entraram em recuperação judicial, conseguimos ir a Brasília, conseguimos emendas parlamentares para que pudesse ser mantida a Santa Casa. Com isso nós defendemos a saúde do município de Rio Grande e defendemos o emprego dos médicos também. Mas não é uma coisa exclusivamente não voltada aos médicos. Porque na verdade é o seguinte, parece uma situação antinatural, mas a medicina é uma profissão de porta para a política, né? Nós tivemos grandes políticos, eu não estou aqui endossando o comportamento, mas tivemos o Celino Kubitschek, por exemplo, o urologista, o próprio Antônio Carlos Magalhães era médico, cardiologista, o Alckmin, vice-presidente da República, e tantos outros que estão ativos e principalmente no parlamento. Mas no interior é muito interessante, porque a antessala de um consultório médico principalmente na saída, fica como se fosse uma dívida para aquela população, um serviço médico. Meu médico saiu domingo de noite e tal, suturou meu filho e caiu da árvore. Bem, só que o que me surpreende é o seguinte, é que o serviço médico, principalmente nas cidades pequenas, cidades do interior, ele é de política pública muito pré-eleitoral. 6 meses, 1 ano antes, há um programa de incentivo, posto 24 horas, né? Nós temos a antiga e famigerada ambulancioterapia para os hospitais os hospitais de referência. Eu fui candidato a prefeito na minha cidade natal, em 2020, Palmares do Sul. E a minha mulher médica, perguntei para ela, agora o que eu poderia oferecer? E é uma coisa que eu escuto muito pouco. Ela diz assim, deves oferecer e ver a viabilidade, a possibilidade de ter o serviço terceirizado de laboratório. Porque um médico sem o respaldo laboratorial, ele na verdade está chutando um diagnóstico, né? Então a questão dos exames é muito importante e eu como espectador vejo muito pouco isso, essa estrutura de exames de imagem, isso eu digo mais ligados ao interior, porque o que acontece de uma maneira a ter uma dedução, como nós não temos isso no interior, esgota Porto Alegre, vem então a ambulancioterapia, vem aquela situação, tantas ambulâncias fazendo fila aqui, por exemplo, para o tratamento da hemodiálise. Por isso que eu lhe pergunto, esse tipo de busca de mapeamento por questão laboratorial, de exames do interior, o sindicato tem tentáculos para isso, para pressionar a política pública? Sim, nós entramos em contato sempre com gestores e cobramos dos gestores. Evidentemente que assim, a falta do laboratório não é que faça o médico chutar diagnóstico, mas evidentemente que dificulta muito o diagnóstico, né? Nós ficamos limitados. Hoje nós temos, eu vou te dar um exemplo aqui, eu me formei em 1975. Eu me lembro, a minha especialidade primeira foi endocrinologia, que eu fiz endocrinologia até pouco tempo atrás, eu fui médico legista também. Quando eu comecei a atender, existia muito pouco tratamento para o diabetes. Tinha 3 ou 4 produtos orais, mais a insulina, que era uma insulina mista, uma insulina bovina, extraída de pâncreas de boi, depois virou bovina mais suína, depois só suína, que era mais parecida com a humana, depois insulina humana, depois
enfim, foi evoluindo. Hoje nós temos insulinas extremamente purificadas, não tem nada a ver com humano nem coisa nenhuma, são são as insulinas muito purificadas, de laboratório, né? Feito por engenharia genética. E temos uma gama de medicações orais hoje que mudou completamente o tratamento do diabetes. Então, evidentemente que nós temos hoje muito mais necessidade de medicamentos. Então, nós muitas vezes vamos até o agente público e diz, olha, vocês têm que botar na rede pública tais e tais medicamentos. Por quê? Porque a população precisa disso. Então, nós, evidentemente que a gente leva essas necessidades para o gestor. Temos que ter um laboratório. Os médicos estão sem condição de trabalho aqui. Então, a gente participa desse tipo de situação. Nós temos agora um projeto, o Sindicato Médico, como disse o Gli Silvas, eu não quero monopolizar aqui, tá? Não, gente? Mas, assim, o Sindicato Médico o Sindicato Médico é hoje o maior sindicato médico da América Latina. Nós temos 15.540 sócios que não dependem de contribuição sindical obrigatória, compulsória, que agora está querendo voltar com outro nome, mas são sócios que pagam sua mensalidade porque acreditam que o sindicato representa, defende, protege e oferece soluções que facilitam a vida dos médicos. Pois bem, o sindicato, nós temos um projeto agora de ir ao interior, em cidades com mais de 50 mil habitantes, e nós começamos já em Venâncio Aires, fomos lá, é o projeto Simers Mais Saúde. Então, entramos em contato com o hospital, que tem necessidades, porque qualquer hospital que atenda SUS hoje está quebrando, né? Tem necessidades. Fomos lá, nos reunimos com o diretor do hospital, com o prefeito da cidade, casualmente é médico, não precisa ser médico, mas ele é médico, com 3 deputados, um deles o Ayrton Marcos, que é médico e foi prefeito da cidade, deputado estadual, o Pompeu de Matos e o Heitor Schurra. Nos reunimos com eles, vimos o que os médicos do hospital que participaram acreditavam que o hospital precisava para melhorar a sua atividade, e dali já saiu emendas parlamentares no valor de R$850 mil, que levaram à aquisição de um produto, de um insumo que era necessário para o hospital. Então, nós levamos esse projeto para o interior, nos reunimos com os médicos, reunimos os médicos com os deputados, porque cada deputado federal tem 16 milhões na sua mão para emendas parlamentares para a saúde. Então, conseguimos emendas para ajudar o hospital. Indiretamente, estamos ajudando a população e ajudando a atividade do médico, das condições do médico trabalhar adequadamente. Então, nós temos sim essa atividade bem e cada vez mais sendo executada, né, por nós. É fundamental. O senhor sabe que as pessoas elas deixam passar batido, mas assim, o SUS ele não é um programa de governo, o SUS é um programa de Estado, ele está permanentemente, aliás, quando ele é usado politicamente é uma situação meio crápula, e o brasileiro tem que dar mais valor ao SUS. Principalmente pelo custo de manutenção, mas sobretudo assim, vejam o filme Um Ato de Coragem, do Denzel Washington, né, em que o filho está precisando de um coração e o hospital, em função da necessidade do pagamento, ele não tem dinheiro para pagar, o filho vai morrer, né, e ele tem que fazer uma loucura. É muito bom o filme. E aqui não, né, o meu filho nasceu com insuficiência respiratória, os pulmões não estavam maturados ainda, não compreensão física baixa, não tinha como aguardar, e ele nasceu. E em celular, e foi submetido a um hospital, que é o Amor e Saúde, hospital extraordinário de Santa Rosa, de uma amorosidade, o corpo não só técnico de intensivistas pediátricos, mas sobretudo corpo técnico de enfermagem, muito humano, né? Em plena pandemia, nós tivemos acesso 24 horas ao bebê, etc. E tal, 10 dias ficamos lá, e o meu filho se salvou porque lá tinha um gás específico para abrir os pulmões, né? Sofreu ali 48 horas mais ou menos até abrir. Mas dito isso, que 100% SUS.
Eles conseguiram um leito. Mas Santa Rosa é uma cidade modelo em termos de atendimento à saúde pública no estado do Rio Grande do Sul. Esse foi um projeto ainda, quando o Osmar Terra era prefeito de Santa Rosa, elaborou um projeto de saúde pública, que é médico, e que é modelo. Funciona até hoje, onde os médicos são remunerados adequadamente, têm condição de trabalho e a população é bem atendida. E impressionante, aqui vai a minha homenagem, se chegar até Santa Rosa, sei que a RDC tem penetração lá, o Hospital Amor e Saúde é extraordinário no que se refere à questão do atendimento, principalmente familiar. Não só do paciente, mas principalmente familiar, porque o familiar ele fica satélite, ele fica na volta e precisa desse amparo. Eles têm um banco de leite lá, a mãe chega, daí retiram, né? É muito interessante mesmo. Romeu Moreira conosco, gerente regional de desenvolvimento do Sicredi. Vamos entrar num tema aqui, minha gente, que é ruim, é triste, horroroso, terrível, vem de terror, o que está acontecendo ao lado de Israel, vamos assim dizer, porque Israel, nós todos aqui temos a simpatia. Eu gostaria de ser um patrício, porque eu tenho uma simpatia. Eu convivi muito tempo no Bonfim, fiz décadas, eu trabalhei ali. Tive os melhores exemplos de figuras de Israel, israelitas, né? Os patrícios, meus amigos, eu amigo deles, e gente bondosa, gente reta, né? Humilde, que passou as piores situações que uma raça, enfim, pode passar nesse planeta, passaram os judeus. E agora nós temos ainda esse conflito, que é uma área de grandes conflitos, né? O entorno de Israel, por tudo que se sabe, né? A doença muitas vezes religiosa, a doença do espaço, do território, e nós lamentavelmente temos aqui no nosso país, Afonso Praça Batista, a nossa organização, essa que comanda o nosso país, que acolhe o terror, que ela ampara o terror. Nós temos assistido, ouvido e lido manifestações da organização que comanda o país, dos seus próceres, horrorosas, amparando tudo aquilo que o Hamas vem praticando lá. Eu assisti cenas que, por Deus do céu, eu não queria, mas abrindo a mão, o que eu assisti, eu nunca tinha assistido nessa história de minha vida aqui, que é longa, eu nunca tinha assistido as barbáries que esses terroristas estão praticando. Eu pergunto, Afonso, como é que tu enxergas isso? Depois eu quero passar para o Márcio Rovinski e também para o Romeu Moreira. Delicadíssima a situação. Primeiro, ela é delicada porque todos nós vamos sentir efeitos de lá. Uma guerra em nível... Exatamente. Principalmente na questão da região, independente se tem pessoas que se conhecem, está falando de Bonfim, meu avô morou anos na Henrique Dias, minha mãe morou na João Teles, então assim, eu tenho todas as irmãs do meu avô moram um na Felipe Camarão ou na Fernando Vieira, então Bonfim para mim tem toda a identidade. Né? Minha irmã teve consultório na Felipe Camarão. Então, o que acontece? A única coisa que eu bato aqui, Silvio, é o seguinte: é uma briga da qual quem tem que resolver são os envolvidos. Acho que diplomaticamente o mundo deve ir contra o terror e combater o terror, extinguir o terror, né? Mas não deve opinar. Não deve opinar. E, na minha opinião, não deve opinar nem a favor nem contra. Há judeus e palestinos que, quando se busca, né, forte a questão da discussão entre os dois, se descobre que eles são do mesmo nascituro, eles são do mesmo berço. Cada um tem a sua razão, né? Só que deixar muito claro que esse conflito armado não foi provocado pelo povo palestino, foi provocado por um grupo terrorista, que eu não sei porque até agora a ONU não declara que é um grupo terrorista, né? E que efetivamente debochou, eu diria assim, da segurança
né, usando então uma desfaçatez, né, eles trabalharam numa situação de enganar um sistema que é um sistema avançadíssimo, que é o sistema israelita de proteção. A única coisa que eu faço de reflexão é a quem atende, Silvio, Sim. um grupo, né, ligado à esquerda brasileira que não só defende o Hamas, mas apoia abertamente. E isso me preocupa tremendamente. Sabe por quê? Porque avultava-se muito a discussão da ligação do PT com, por exemplo, a AS-FARC. Em 2006, a AS-FARC, que é um grupo, que é um braço, e todo mundo sabe, ligado ao PCC, estabeleceu uma eclosão de crise na segurança pública em 2006 do Estado de São Paulo. Curiosamente, quem era o postulante ao cargo da presidência da República? Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo, na véspera da eleição. Pode ser coincidência? Pode. Mas me preocupa o Estado brasileiro, primeiro, tomar um lado, e segundo, tomar um lado dessa história que é um lado profundamente, mas profundamente censurável. Ninguém vai ouvir eu falar, ou privado ou publicamente, se os judeus ou os palestinos estão certos nessa discussão. Acho que cabe a eles. E tem gente balizada para estabelecer aí uma acomodação a esses anseios, que eu acho que transcendem até a questão religiosa. O que me preocupa é esta manifestação do Estado brasileiro no que se refere a uma questão notória, formal, oficial, estabelecendo que a postura do algoz e da vítima é a mesma. É a mesma. Ou seja, os cidadãos foram pegos no momento de lazer, de descanso, crianças foram decapitadas, mulheres foram estupradas, gente está sendo sequestrada, ninguém sabe o que essas pessoas estão. Nós estamos em 4 mil mortos. Não, quase 5 mil. Quase 5 mil. Quase 5, eu tinha visto agora 4.200. Simplesmente, o Hamas está defendendo uma postulação correta. Aquele que tem dúvida, o Hamas não defende o povo palestino. O povo palestino não está aprovando também. Não está aprovando. Não está. Eles são pessoas que querem o terror. Eles querem acabar. Nós estamos diante, novamente, de um ataque por raça. Por raça. Eles querem acabar. O Estado de Israel. Eles querem acabar com o Estado de Israel. Porque querem acabar, ponto. Não tem outra situação. Ter qualquer tipo de apoio a isso. Por maldade, por bandidagem, por terror. E o que mais me preocupa, sabe o que mais me preocupa? É a falta de coerência. Porque há um ano atrás chamavam o atual governo de fascista. O que o fascismo irradiado, a perseguição de raça na Alemanha nazista o fez? Então, quem é que tem essa visão fascista, efetivamente, né? de extremo? Então, eu acho que tem muita gente falando bobagem, muita gente deblaterando, muita gente pegando a bandeira da ignorância. E, Silvas, infelizmente, eu digo, eu não gosto de fazer isso, mas infelizmente nós temos que combater ativamente esse neologismo chamado narrativa. Cuidado, porque o nosso Estado brasileiro hoje, infelizmente, se comunica oficialmente por narrativa. Perfeito, muito bom comentário. Marcos Rovinski, médico, presidente do CIMER, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. É um judeu. Judeu, muita honra, muito orgulho. Estou na presidência do Sindicato Médico e eu, desde que entrei na presidência do Sindicato Médico, eu me coloco numa posição de não debater temas que possam, de alguma forma, dar problema entre os meus associados. Eu tenho 15.540 sócios e os médicos todos têm o seu direito de defender suas posições. E eu fiquei assim até quinta-feira, não é? Inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp do grupo do sindicato, onde começaram a postar coisas a favor de Israel contra o Hamas.
E eu pedi, por favor, vamos falar só assuntos de interesse da categoria, etc. Bem, só que é o seguinte, gente, chega uma hora que não tem como evitar. Eu, de coração, acho que tem uma contenda entre dois povos. Dois povos que têm os seus direitos. Existe o direito dos palestinos, existe o direito de Israel de existir. Israel é o único Estado onde os judeus são maioria. É o único Estado que, se existisse em 1940, não teria havido o Holocausto com 6 milhões de judeus, porque naquela época vários países do mundo fecharam as portas aos judeus que queriam sair da Alemanha e sair da área ocupada. E não tinha nenhum país que garantisse a chegada deles. O Brasil fechou as portas para os judeus, tinha cotas, número de judeus que podiam entrar. Evidentemente, nós tivemos Araci, e tivemos Guimarães Rosa, e tivemos vários... Ribeiro Dantas, né? Exato, o pessoal, o diplomata em Portugal, que forjava ingresso, não dizia que eram judeus, senão não seriam aceitos. Era quase um Schindler, quase um... Então nós tivemos gente que foi heróica, mas se existisse Israel na época, não haveria 6 milhões de judeus mortos. Então, é a única defesa que os judeus do mundo têm. O senhor me permite só uma parte rapidamente, porque eu fiquei atônito, apavorado com o dado. Judeus alemães, na época do nazismo, eram menos de 600 mil. Lembre-se, o nazismo matou 6 milhões. Ou seja, esses 6 milhões não eram da Alemanha, eram de territórios que foram... Polônia, Rússia, Hungria... Exatamente. Então, ou seja, eles conseguiram, por causa de uma narrativa, o apoio, né, antissemita e de uma raça pura ariana, e que a pobreza da Alemanha era em função do povo que não era, tinha menos de 600 mil. Ou seja, cuidado com as opiniões. Bom, então assim, vê bem. Então, existe direitos do povo palestino, existe direito do povo judeu de ter sua terra. Aquela terra é a terra ancestral dos judeus. Os judeus saíram de lá corridos há 2000 anos atrás. E sempre existiram judeus lá. E sempre existiu o problema. Em 1929 teve um massacre de Hebron, onde mais de 100 judeus foram massacrados pelos palestinos, pelos árabes que moravam lá. Na época não se chamavam palestinos. Era Palestina porque os romanos, em 130 e poucos depois de Cristo, trocaram o nome Judéia e Samária, porque os judeus foram, para expulsar os judeus, para tirar o caráter judaico da terra, eles trocaram para terra dos filisteus. Filisteus não existiam mais há 1000 anos, mas ali era a terra em que os filisteus tinham habitado, em Gaza. Palestine vem de Filistine, de filisteus. Então trocaram o nome para desjudaizar aquela terra. Bem, enfim, eu acho que no momento tem dois povos com dois direitos. Para se fazer paz, os dois têm que abrir mão de alguma coisa. Tem que ceder. Tem que ceder. Então, assim, para que se faça justiça, tem que ter injustiça, entre aspas, dos dois lados. Tem que ceder, né? Bom, o que aconteceu dia 7 não tem nada a ver com esse conflito. Não existe um judeu em Gaza. Os judeus saíram de Gaza em 2005. A eletricidade de Gaza é fornecida gratuitamente por Israel. Israel, exatamente. É uma termoelétrica que os judeus de Israel, ou não só os judeus, o povo, porque 20% do povo israelense são árabes israelenses. Esse povo todo paga impostos e com os seus impostos, aquela termoelétrica produz eletricidade para Gaza. Água é dessalinizada, também é de Israel. Aliás, 70% da água consumida na Jordânia é fornecida por Israel. Porque é tirada do mar Mediterrâneo, né? É dessalinizado. Isso é uma tecnologia israelense. Bom, então assim, nós temos dois povos com direitos. O que tem que fazer é conversar os dois.
A faixa de Gaza, em 2005, foi desocupada. Tinha 8 mil judeus lá. Eu estive em Israel em 2005. E, naquela época, tinham sido retirados à força. O Ariel Sharon retirou aqueles colonos de Gaza e entregou Gaza para a autoridade palestina. Israel não tem mais nada a ver dentro de Gaza. Assim como a Cisjordânia, quem tem domínio político é a autoridade palestina. Israel tem ajuda, evidentemente que não deixam se militarizar, mas quem faz o policiamento é a polícia da autoridade palestina. Bom, o que aconteceu foi um golpe de Estado em 2007, pelo Hamas, matou mais de 100 membros da autoridade palestina, ganhou a eleição, melhor, e desde lá está no poder, sem eleições mais, matou mais de 100 patrícios deles, da autoridade palestina, e tomou o poder, e governa Gaza de maneira, na verdade, ele tem aquele povo sob seu comando, né? E o Hamas não tem interesse nenhum em fazer paz com Israel. Eles querem a destruição de Israel, e no dia 8 ou 9 determinou morte aos judeus do mundo inteiro. Eu, na segunda-feira, a minha família não queria que eu saísse de casa. Por quê? Tem débil mental pelo mundo lá. Porque tal o apoio que aqueles caras tiveram no Brasil. É verdade. Então, assim, é muito importante, assim, ó, gente, aí tem que entender. Tem dois povos, com dois de cada um com seu direito, que tem que sentar e conversar. Mas para isso tem que querer conversar. O Hamas não quer conversar. O que o Hamas fez no dia 7 foi barbárie. Aqui não é guerra. Aqui não é guerra. Guerra, eu estou armado, eu sou militar, o outro é militar, nós estamos defendendo nossos povos, militar contra militar. Aquilo que aconteceu... Gente, me desculpe se eu vou me alongar um minuto mais. Eu tenho uma filha que não mora mais no Brasil, mora nos Estados Unidos, mas ela costuma ir em raves. Ela gosta, gosta de festa e tal. Quando eu vi aquelas cenas daquelas meninas sendo estupradas, sendo violentadas, sendo queimadas vivas... Deus o livre. Eu imaginei, sinceramente, eu fiquei chocado, porque eu imaginei a minha filha numa rave se divertindo. Podia ser filha de qualquer um. Então, assim, gente, aquilo foi barbárie. O povo palestino tem direito à sua terra, como o povo de Israel tem direito à sua terra, tem que conviver lado a lado, mas para isso tem que conversar. O que o Hamas não quer é conversar. Mas eu acho que hoje, o meu amigo Rubens, esse povo e essas lideranças desses débeis, esses genocidas, esses terroristas, não tem mais conserto. Eu acho que não tem conserto. Outra coisa importante sobre genocídio. O que se fala? Israel é genocida. Gente, tem 2 milhões, mais de 2 milhões de árabes israelenses dentro de Israel, tem representação no parlamento, entram nas universidades. Que genocídio é esse? Eram um pouco mais de 200 mil quando houve a independência de Israel, estão em mais de 2 milhões. Que genocídio? A faixa de Gaza, que genocídio é esse? Então, assim, acusam de genocídio, essas são as narrativas. Genocídio, apartheid. Que apartheid? Se todos os cidadãos árabes israelenses têm direito a tudo dentro de Israel, tem direito a... Tem 3 partidos árabes que estão no parlamento hoje. Tem árabe israelense que é no Supremo Tribunal de Israel. Diplomatas israelenses que são árabes. Escuta, que apartheid, mas apartheid, genocídio, Israel é genocídio, porque acusam daquilo que eles são, né? É a prática comum. É a prática. Na verdade, eles são genocidas, eles querem acabar com Israel, eles têm um Judenfrei dentro de Gaza. São Judenfrei, livre dos judeus. Não tem um judeu em Gaza, não tem um judeu na Cisjordânia. O número de judeus que tem hoje nos países árabes reduziu de 48 para cá para quase 0. Enquanto isso, o número de árabes israelenses aumentou. Então, gente, vamos botar a mão na consciência. É verdade. Enfim.
fazendo eco, eu agradeço a explicação da questão de Israel. Nós somos apedeutas, pegamos essas informações do que recebemos, então é complicado. Há uma necessidade de esclarecimento para que a gente pare de reproduzir informações erradas. Eu pego muito a questão da Golda Meir, que foi a primeira-ministra judaica lá no final da década de 60, e ela chega e diz, olha, nunca teve Estado palestino. Nunca existiu, então por que vai ter essa? Não, acho que... Enfim, houve uma partilha em 47, em 48 Israel fez a sua independência, deveria ter ao seu lado um Estado palestino. Só que não foi aceito pelos próprios árabes. Exatamente. E que fizeram uma guerra. E perderam a guerra. Quando perde uma guerra, evidentemente que alguns territórios acabaram sendo englobados por Israel. Foi uma guerra de defesa. E a guerra de defesa admite isto. Assim como foi uma guerra de defesa em 67. Em 67, guerra de defesa, Israel assumiu a Península do Sinai, Gaza, que era do Egito, ficou sob comando de Israel, e a Cisjordânia e Jerusalém, que estava com a Jordânia, Israel assumiu. E depois devolveu todo o Sinai para o Egito não quis Gaza de volta, e quis devolver, quando fez a paz com a Jordânia, quis devolver a Cisjordânia, dizendo, não, fica com vocês. Fez tudo o que tinha que fazer de maneira perfeita. Meu amigo Romeu Moreira, privilégio tê-lo aqui. Sempre bom. As informações maravilhosas da Sicredi, ou do Sicredi. Espaço sempre aberto para os amigos aí, trazendo notícias maravilhosas. Tá bom? Obrigado Silvas, obrigado audiência, obrigado colegas de bancada. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço aos meus colegas médicos pelo seu dia, pelo nosso dia. Felicitações mais uma vez o programa Atividade, a todos os médicos, especialmente aqui Marcos Rovinski, representando todos eles, e presidente do CIMERS, que é o Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Afonso Praça Batista. Tive uma satisfação plena. Um privilégio. Estar do teu lado. Um privilégio. Essa figura emblemática, sem igual na comunidade Porto Alegre.